O presidente Lula comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou Jair Bolsonaro e aliados réus por tentativa de golpe de Estado. Vamos a Brasília falar com a Janaína Camelo, que chega no Linha de Frente desta quinta-feira. Janaína, bem-vinda, boa tarde. O que disse o presidente? Muito boa tarde, Kobayashi. O presidente Lula disse o seguinte, que não adianta pedir anistia antes do julgamento e que é visível que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Essa foi a fala do presidente. Ele disse isso, Kobayashi, durante uma entrevista coletiva que ele concedeu lá em Tóquio, no Japão, porque ele está fazendo uma visita de Estado, né? Fez esses últimos dias ao Japão, agora já está no Vietnã, nessa viagem que ele faz aí, uma missão que ele faz a esses dois países da Ásia. Ele respondeu isso ao aceitar responder uma pergunta de um jornalista sobre o que ele achava dessa notícia de que Jair Bolsonaro e aliados se tornaram réus aqui no Supremo Tribunal Federal. E aí ele não se negou a responder. E aí ele comentou também os pedidos de anistia de Bolsonaro. A gente vai ouvir agora um trechinho. É visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato, para o assassinato do vice-presidente, para o assassinato do ex-presidente da Justiça Eleitoral Brasileira. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse país. Não adianta agora ele ficar fazendo bravata, dizendo que está sendo perseguido. Ele sabe o que ele cometeu. Só ele sabe. Só ele sabe o que ele fez. Ele sabe que não foi correto. E não adianta ficar pedindo anistia antes do julgamento. Quando ele pede anistia antes do julgamento, significa que ele está dizendo que foi culpado. Pois é, Lula voltou a dizer que espera que Jair Bolsonaro tenha um tratamento justo no processo, com a garantia ali de presunção de inocência, que, segundo Lula, ele próprio não teve, segundo ele ali, quando ele foi alvo de processos na Lava Jato, chegou a ficar preso ali por quase 2 anos, né, depois de condenado em segunda instância, uma condenação que acabou sendo anulada aqui pelo próprio STF. Nessa mesma declaração aí, na entrevista à imprensa, o presidente Lula também disse que considera que as provas que foram usadas e que a decisão, na verdade, da primeira turma, ao tornar Jair Bolsonaro e aliados réus, usou ali elementos muito probatórios ali, colhidos durante o período de investigação, né, dessa suposta trama aí golpista, durante 2 anos. E ele acaba elogiando também o trabalho da Polícia Federal. Diz que foi uma investigação muito bem feita, tanto pela Polícia Federal, como também ali pelo Ministério Público Federal, com a denúncia que foi apresentada aqui ao STF e agora aceita. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo, com muitas notícias lá de Brasília. E eu quero já inaugurar esta rodada, meus amigos, com o que a gente acompanhou, trazido pela Janaína Camelo, as manifestações do presidente Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, interessantemente, Ellen Brown, ele tem dito constantemente que ele espera para o Bolsonaro que ele não teve o direito de defesa, presunção de inocência. Presunção de inocência. Ele fala na entrevista ali de que o Bolsonaro não pode pedir anistia antes de ser condenado, antes de ser julgado, porque ele estaria adiantando uma culpa. Mas na sequência ele emenda falando, é visível que praticou um ato de golpe de Estado, tentou me matar, tentou matar, ou seja, ele crava. Tem uma contradição aí? Não tem que ter presunção de inocência por quem pede presunção de inocência, Ellen Brown? Sabe, tem um conceito da psicologia, e na antropologia a gente usa muito assim, porque eu só existo em relação ao outro. Sim. Né? Eu só existo quando eu estou em relação ao outro, é assim que eu me identifico no mundo. Com o lulismo e o bolsonarismo é exatamente a mesma coisa. Né? O lulismo só existe hoje em relação ao bolsonarismo e vice-versa. Então, quando o Lula vem com essa retórica, o que ele está fazendo nada mais é do que alimentar esta polarização, esta individualização, porque não é PT e PL, é Lula e Bolsonaro, das figuras. E ele sabe disso. E é, inclusive, o que tudo indica que resta para o governo Lula 3 é alimentar isso para ter alguma esperança em 2026. Então, basicamente, é isso que ele está fazendo. Agora, o que me chama a atenção aí nesse discurso é como que a gente normaliza, né, o papel do judiciário, trazendo ele para um espaço de disputa política no Brasil. Né? Hoje em dia, virou isso. Sai do espaço da disputa jurídica e passa a tomar o judiciário
um espaço discursivo de disputa política, que é o que o Lula está fazendo ali, né? Quando ele vem e começa a dizer, olha, comigo o judiciário não agiu dessa forma, mas agora está agindo com presunção de inocência, com apuração límpida dos fatos. Então, é isso, tem duas questões aí. Tem um discurso político, que é o discurso de como eu estou existindo em relação ao outro, e tem essa colocação, essa normalização do judiciário como um espaço de disputa política. E é uma dança de dois contrapartes, né? Porque não à toa, o primeiro pronunciamento do ex-presidente Bolsonaro após o julgamento, ele fez diversas menções ao presidente Lula, porque eles usam um ao outro como referência de certo ou errado, de justo ou injusto, e percebam o seguinte, ambos, quando se referem aos processos que responderam na posição de réus, tratam exclusivamente dos aspectos processuais. Quando tratam dos processos em que os seus adversários respondem ou responderam como réus, tratam exclusivamente do mérito. Isso não é à toa. A minha mãe, Koba, quando eu era criança e brigava com meus irmãos, era sempre brigas onde todo mundo tinha culpa no cartório. Então, sempre que a gente ia recorrer a ela, ela olhava para a gente e dizia, olha isso, é o sujo falando do mal lavado. É basicamente essa a realidade da política brasileira hoje. E essa realidade, ela ultrapassou as duas pessoas e transformou o debate da sociedade como um todo. Porque pode pegar alguma pessoa que se filia mais a um determinado lado e pergunta, o que você achou do indiciamento do Jair Bolsonaro? A pessoa provavelmente vai responder assim, mas e o Lula, né? E o que aconteceu com o Lula? Então, veja, as pessoas, elas perderam a capacidade de discutir objetivamente aquilo que é o objeto de discussão e ficam o tempo todo jogando um contra o outro, como se isso fosse o suficiente para afastar a culpa de alguém ou para presumir a inocência de outro. Mas como é que você vê essa polarização retroalimentada que nos trouxe aqui a Ellen Brown, o Lula precisando do Bolsonaro, o Bolsonaro precisando do Lula, né? Eles se comparando o tempo todo, né? De lado a lado, e a alternativa que não aparece. Pelo menos nas duas últimas eleições presidenciais, Maria de Carli, a chamada terceira via foi um fracasso. Flopou. Ninguém conseguiu furar a bolha, e isso, nos números, indica, de determinado ponto de vista, claro, que não há alternativa, de que as pessoas querem Lula ou Bolsonaro. Como é que você vê solução para isso? Olha, eu tenho alguns pontos que eu quero trazer aqui. Concordo com os meus colegas de mesa, é um ping-pong da polarização, um falando do outro, um sujo falando mal lavado, tudo isso está certíssimo e é verdade. Eu acho até triste e gozado ao mesmo tempo, né? Porque todo ex-presidente de grande renome e nome, que nem essas duas figuras que representam tanto o Lula quanto o Bolsonaro, viram réus. Acho que virou moda no nosso país você ser presidente, fazer alguma besteira enquanto está no mandato e acabar virando réu e, consequentemente, condenado ou não. Ainda não sabemos, né? Muita água vai rolar nesse processo, mas é muito triste ver tudo isso. E eu trago até uma reflexão mais profunda, né? A gente vê que a polarização, como bem colocado aqui, transcendeu também como as pessoas avaliam as nossas instituições brasileiras. Então, se você está num lado do debate, você vai desacreditar o judiciário. Se você está do outro lado do debate, você vai desacreditar o legislativo. Se você está do outro lado do debate, você vai desacreditar o executivo. Ou seja, a nossa democracia inteira está tomada pela onda da polarização e pela onda da descredibilização. Aí você me pergunta uma solução para isso. Olha, eu acho que a polarização, ela se tornou muito potente e eficiente na sua mensagem a partir do momento que ela entendeu que ela mexe com a emoção do indivíduo. Foi aí que isso se tornou um remédio sem cura, porque a política passou a entrar dentro das nossas casas através das redes sociais. A gente sabe hoje como a questão da emoção tem um efeito extremamente corrosivo para o indivíduo e a polarização anda lado a lado com isso. Então, eu acho, Koba, que em 2026 a gente vai ver mais do mesmo. Pode ser que a gente não veja esses candidatos que estão aí, pode ser que o Lula não seja o nome da esquerda, pode ser que o Bolsonaro não seja o nome da direita, mas as suas mensagens e os seus legados
com a polarização vai continuar o mesmo. E, mais uma vez, o centro ou a terceira via vai flopar, porque a emoção é o que coordena nós como indivíduos. Quero saber o seguinte, essa frase que diz ali o Lula, de que pedir anistia antes de uma condenação é assumir culpa, vocês veem dessa maneira também? Ou é simplesmente pedir anistia àqueles que já sabem uma tendência de julgamento, ainda que entendam injustas? No Rio Grande do Sul, a gente tem um ditado que eu gosto muito, que diz o seguinte: a tenteada, ela é livre. Traduz aí. Ou seja, você pode tentar o que você quiser, você tem que tentar, né? Você tem que tentar, é esse o pressuposto. Inclusive, assim, é esse o nosso pressuposto quando a gente tem no direito, né? É isso que eu ia falar, juridicamente é o que você vai fazer, você vai tentar. Qual recurso que eu tenho hoje? O recurso que eu tenho hoje é a anistia. Isso não é um reconhecimento de culpa, isso é um recurso e ele é legítimo. Então, me parece que quando Bolsonaro e companhia pedem uma anistia e querem batalhar por isso, é o recurso legítimo que eles têm, é a forma de tentar que eles têm. Assim como lá atrás, o Lula ia virar ministro, né? Então, assim, há recursos. Quais são os recursos que eu posso usar? Assim, você parte desse pressuposto. E quem impediu na época foi o Supremo, para o aplauso dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que hoje jogam pedras no Supremo. Então, os papéis das torcidas se invertem em relação às mesmas instituições, que é claro que, como qualquer instituição humana, possuem falhas, mas que têm limites dentro da legislação e atuam dentro da lei, com controvérsias, como é próprio do mundo do direito, mas tentando fazer a sua função. A gente precisa retirar o sentimento e a emoção desse debate, como estava falando a Maria, que contamina demais a forma como as pessoas avaliam. Então, eu queria propor que a gente recupere uma lição de Adam Smith, o pai do liberalismo, que criou isso em 1700 e pouco. No livro Teoria de Sentimentos Morais, ele propõe o seguinte exercício ético para cada um de nós: o espectador imparcial. Na hora de avaliar uma atitude, tente retirar a ideia, tente retirar quem são as pessoas ali envolvidas e faça um exercício de projetar se fosse uma pessoa imparcial, se fosse alguém ali diante daquelas circunstâncias, como que você avalia? Tirando Lula ou Bolsonaro dessas frases, para que a gente consiga avaliar o mérito da situação e não o grupo político. Mas aí... Quando você fala do Lula tentando ser ministro, né, pela Dilma Rousseff, quem pediu foi inclusive o próprio ministro Gilmar Mendes, na ocasião. Em decisão monocrática. Decisão monocrática, com a tese ali da teoria do ilícito atípico, que é quando um ato da administração pública tem cara de ilícito, tem cheiro de ilícito, é assinado por quem seria lícito, mas a finalidade é que é ilícita. Aí não deve continuar. A prova que motivou essa decisão era um áudio que, em tese, foi gravado de forma ilegal. Exato. De um diálogo. Era o presidente da República. Divulgado de forma legal. Exato. Fala, Ana Beatriz. Não, é que eu acho muito curioso tudo isso que a gente está comentando. E se a gente tivesse a oportunidade de fazer, por exemplo, uma pesquisa que não considerasse fator Lula e fator Bolsonaro, ou que a gente conseguisse, não sei nem se a palavra correta é viabilizar, mas talvez de permitir que houvesse eleições sem a presença desses dois candidatos, talvez as pessoas conseguissem retomar um pouco do diálogo que elas perderam ao longo desses últimos anos. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que dizia que falar destes dois causa efeitos no cérebro. Tipo, tem uma questão biológica que mexe com os sentimentos e com as emoções e com as sensações. Então, não é só o que a gente está discutindo aqui socialmente, não. Começou a mexer no cérebro das pessoas. E é por isso que talvez a gente tenha tanta dificuldade de ser otimista. Porque quando a gente tira a discussão do um contra o outro e você conversa com qualquer pessoa que seja, a gente sabe que existe uma insatisfação generalizada com tudo que acontece no nosso país. E eu acho que ficou muito cômodo e fácil para as pessoas colocarem toda a responsabilidade da situação, que é inegavelmente ruim, ou em um ou em outro. A hora que a gente conseguir dissociar esse debate, a gente vai conseguir caminhar adiante. Eu acho
Tudo muito lindo, mas eu acho que, apesar da gente prezar pela racionalidade do ser humano, a gente sabe que, no fim das contas, somos seres emocionais. E, na maioria das vezes, nas nossas decisões, a emoção toma muito a conta do racional, ela supera o racional. E isso acontece na política, gente. E essa fórmula é extremamente eficiente. O que vai fazer um cidadão sair da sua cama num domingo para ir votar? É a esperança e a emoção. Então, assim, é uma fórmula muito eficiente, que eu acho que, assim, pode ser o debate que for. Por isso que eu acho que a terceira via também flopou. Porque ela consegue atingir, infelizmente, apenas uma fração muito pequena da sociedade, que é uma fração que, beleza, tende a querer estudar mais política, não se influencia tanto com os conteúdos inflamatórios. Então, mas assim, é a ponta do iceberg da nossa sociedade. Agora, já que a gente inaugurou esta onda de comparações aí entre o Lula e o Bolsonaro, aliás, a partir da ideia de que um precisa do outro, como é que vocês veem a manifestação do Bolsonaro, que foi, mais uma vez, se colocar na condição de vítima, de perseguido, de injustiçado? Ele relembra ali várias das teses, principalmente jurídicas, que segundo ele, e boa parte da defesa, e inclusive com uma opinião pública qualificada também de muitos juristas, justificariam uma recusa da denúncia contra ele em alguns casos. E aí, como é que vocês veem também esta narrativa e os efeitos políticos disso? A vitimização vai ser... Que o Lula fez, né? Então, está sendo e seguirá sendo o recurso discursivo do bolsonarismo. Isso está muito claro, né? As falas de Bolsonaro, as atitudes que os bolsonaristas, em geral, têm recorrido, é a vitimização. E isso cola bem com a sua militância, que é para quem eles estão falando, né? Eles não têm esperança de pregar para todo mundo. Eles estão conversando com uma militância ali, e com essa militância esse discurso cola. Eu trabalho muito com pesquisa qualitativa, então o meu trabalho é ouvir o que as pessoas estão falando, né? E o que todo mundo está falando, né? Em diversos camadas sociais, circunstâncias sociais. E o que as pessoas estão falando, pelo menos para essas pessoas com quem Bolsonaro está falando, está colando muito bem. Elas estão muito convictas de um sistema de perseguição, de um judiciário que é imparcial, que é parcial, perdão. Então, assim, esse discurso, ele tem lastro. E é por isso que ele vai se manter, e é a forma como eles devem ser. Isso não deve mudar, viu? Essa postura de vitimização não deve mudar, porque ela está muito bem estruturada. Mano, você acha que é isso que continua alimentando a certa popularidade do Bolsonaro? Porque quase 2 anos depois aí do fim do mandato dele, mais de 2 anos depois das eleições, ele continua popular. Talvez não com a mesma popularidade, mas é um nome que aparece nas pesquisas, é um nome que ainda pontua mais que qualquer outro sucessor que é testado também, sejam os próprios bolsonaristas, Tarcísio, os filhos, ou sejam outros governadores à direita, Ratinho, Zema e Caiado, por exemplo. É esse discurso que está sustentando o Bolsonaro, e aí? Um dos aspectos também é o recall, né? O fato dele ter sido presidente, dele ter sido candidato à presidência 2 vezes, faz com que o nome dele seja mais conhecido e mais lembrado pelo eleitor, especialmente num contexto em que ainda estamos longe da eleição de 2026, porque, ao mesmo tempo, não podemos esquecer que na eleição concreta, que é a única pesquisa que vale, a urna, no ano passado, Bolsonaro teve derrotas muito expressivas do ponto de vista dos seus apoiamentos. Então, ele perdeu em Curitiba, ele perdeu em Goiás, ele perdeu onde houve uma disputa entre uma opção de centro-direita moderada e o apoiado por Bolsonaro perdeu. Mas, por outro lado, o PL foi o partido com o maior número de prefeituras e cidades grandes, né? Cidades em geral, o PSD, mas as cidades com mais de 200 mil habitantes foram os parlamentares do PL. E aí, quase ganhou, inclusive, em uma capital no Nordeste, que seria algo, né, extraordinário. Geralmente, a vitória do PL se deu contra candidatos que eram mais identificados com o PT e com a esquerda de uma forma mais clara. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? No contexto em que o cardápio para o eleitor teve uma opção moderada ou fora da polarização, a polarização perdeu. Então, isso é
um recado. A dificuldade é você conseguir agregar esse campo político a nível nacional, que é muito mais complexo do que a nível municipal, onde as forças políticas são muito mais próximas do eleitor. Agora, nesse processo, o que a gente vê na estratégia de Bolsonaro é basicamente uma cópia da estratégia bem-sucedida de Lula para a manutenção da sua liderança sobre o próprio campo político. De tal modo que a campanha pela anistia hoje é o Lula livre da direita. É literalmente uma campanha baseada em você ter uma identificação do seu grupo para gerar um fortalecimento e um senso de engajamento, uma causa comum em torno dele mesmo. O que isso efetivamente modifica em termos de políticas públicas ou na vida do cidadão comum brasileiro? Nada. Assim como Lula livre também. Não era uma pauta de política pública, não era uma causa de mudança social concreta para a vida das pessoas. Era algo especificamente para a agregação do próprio campo político. Lembrando que o projeto de anistia, se for para frente, não coloca necessariamente Bolsonaro no jogo, porque ele está inelegível por uma decisão da Justiça Eleitoral, por outras questões, ilícitos eleitorais e não por nada relacionado ao 8 de janeiro. Agora sim é que ele vai passar a responder, se tornando réu desde ontem, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.